continuidade, agora mais uma pessoa, né, que tem uma experiência interessante para passar para nós, a professora Romana, por favor. A professora Romana, ela é mestre, né, ela é acupunturista, mestrado em medicina tradicional chinesa, tá? Ela atua bastante com o Stipper, junto aos alunos também dentro da faculdade, onde eles têm, né, a formação de pós-graduação. Então, ela vai passar para vocês um pouco da experiência. Obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço o Tiago, que me convidou para vir palestrar, né? E eu vou falar de um assunto assim bem interessante. Eu não sei se vocês trabalham com os vasos maravilhosos. Quem trabalha com vasos maravilhosos aqui? Quem acha maravilhoso, extraordinário? É? Então, eu vou passar um pouquinho da minha experiência sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a professora Romana, sou mestre em engenharia biomédica. Né? Eu não falo que eu sou mestre em acupuntura, porque não existe ainda mestrado, né, e doutorado ainda em acupuntura. Então, eu fiz o meu mestrado na Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu sou coordenadora dos cursos, pós-graduação em acupuntura, já estamos há 15 anos lá, desenvolvendo esse trabalho, formando belos acupunturistas. E também sou coordenadora da Universidade Cruzeiro do Sul, aqui na Unixul, Campus Liberdade. E eu tenho até o prazer, né, de encontrar os meus ex-alunos aqui também, agora companheiros de trabalho. Né? E também faz 3 anos que eu e meu marido, o professor Luiz Alfredo, ele está dando aula agora, né? Fomos contratados pelo Hospital e Maternidade São Cristóvão. Nós somos os acupunturistas do São Cristóvão Saúde. E o melhor de tudo, acupunturistas não médicos. Quem é médico aqui? Tem algum médico? Companheiros. Então, o hospital nos contratou. Né? Eu tenho muito orgulho de falar nisso, porque é uma conquista dentro da nossa categoria de acupunturistas. Né? Nós estamos desenvolvendo um trabalho muito bom lá dentro, atendendo os pacientes, né? Os conveniados do São Cristóvão Saúde. Então, gente, eu vou falar um pouquinho do que são os vasos maravilhosos e o trabalho que eu venho desenvolvendo dentro do hospital. Como a Janete falou, que tinha algumas pessoas que não acreditavam no Stipper. Eu vou ser sincera. Eu sou muito tradicional. Quando eu comecei a estudar acupuntura, adoro agulha. Adoro. Né? Eu ando com as minhas agulhinhas dentro da bolsa, enfim. E eu não tinha... Eu era muito resistente ao Stipper. Eu falei, essas pastilhinhas, será que dá certo, gente? É como aurículo, né? Põe cristais radiônicos, vai dar estímulo. Né? Aí eu comecei a desenvolver um trabalho. Eu falei, não. A Janete, quando ela foi lá na universidade dar uma palestra, né, ela começou a abrir um pouquinho os meus pensamentos, né? Tanto que, a partir desse semestre, eu já vou incluir a aula de Stipper nos nossos cursos. Então, os nossos ex-alunos, por favor, vocês venham também assistir essa aula. Né? E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho dentro do hospital, por causa de um público grande também, que eu preciso, né? Para fazer uma pesquisa. Eu não terminei essa pesquisa, certo? São 10 sessões, eu estou na 6ª. Então, depois eu vou explicar. Então, o que são os vasos maravilhosos? Jingbai. Jingbai são canais, são vasos. O Bai são 8, que eles são divididos em 8 canais.
e o Ti extraordinário excepcionais. Porque os vasos maravilhosos têm essa função, né, de distribuir principalmente a essência dos rins nos espaços entre os canais e colaterais. Então, os vasos maravilhosos, né, eles são distribuídos em 8 extraordinários, né, e ainda os vasos irregulares. Então, os canais curiosos, eles têm função do quê? Qual que é a função deles? Né? De levar e de distribuir Ti e Xue, e principalmente o quê? O Ti ancestral. Tá? Esse Ti ancestral vem da onde? Vem dos rins, da essência dos rins. E ele vai ser distribuído, né, esse Ti e Xue ancestral, nos espaços dos canais principais. E promover o quê? As ligações do Zangfu, né, mais nos canais extraordinários. Então, a fisiologia energética dos canais curiosos é diferente da fisiologia energética dos canais principais. Certo? Por que isso? Porque os canais curiosos, né, nós temos 2, que é o vaso da concepção e vaso governador, que tem pontos próprios, certo? E os demais não têm pontos próprios. Eles são divididos e construídos, né, através dos canais principais. Eles utilizam pontos de abertura e fechamento, de entrada e saída, certo? Dos canais principais. E nós temos também um mito sobre vasos maravilhosos, né, que em alguns terapeutas eles têm uma resistência muito grande. Né? Por quê? Os vasos maravilhosos gastam a essência do rins. Não tem isso na literatura. A literatura não fala isso. Não gasta a energia do rim, e sim ele pega emprestado. Então, essa energia vai ficar circulando dentro do nosso corpo. Por quê? Ele não tem a função de distribuir e preencher os espaços entre os canais e colaterais. Então, o que ele vai fazer? Armazenar essência dentro do seu organismo. E quando você ativa os canais, principalmente os pontos de abertura, é como você abrisse uma torneira, certo? E começasse a fluir água e limpando, né? Eu chamo os vasos maravilhosos de uma torneirinha de uma água pura, que essa essência ela vai distribuir e limpar também as impurezas, certo? Dos canais e colaterais. Então, cada canal tem a função peculiar e possui trajeto próprio. Interligam-se entre si. Nós sabemos, né, que tanto o Zangfu e os vasos maravilhosos têm uma ligação entre eles, né? Tem uns pontos de conexão entre eles, certo? Então, esse sistema todo, ele não vai ser tratado individualmente, em si, todo o processo, todo o sistema. Então, os vasos são meridianos virtuais que se manifestam quando há distúrbios energéticos nos meridianos. É esse trabalho que eu estou fazendo. Colocando stipper nesses pontos, certo? Para equilibrar, né, essa energia da pessoa. Especificamente, eu estou trabalhando com dores lombares, certo? Está tendo um resultado significativo, sim. Pelo menos as pessoas estão relatando que estão mais relaxadas, a mobilidade está melhorando também. Desculpa que eu estou um pouco fanha, faz 20 dias que eu estou com uma gripe, tá? Então, agem como reservatórios de Ti.
os vasos maravilhosos. Nós temos todas as categorias, os 8 canais maravilhosos, eles são reservatórios de Qi. Então, quando você ativa principalmente os pontos de abertura, o que ele faz? Ele vai manter esse Qi circulando dentro do organismo. Então, isso significa o quê? Que os canais principais, o Zangfu, estiverem em plenitude, os vasos podem receber essa energia em excesso nesses meridianos, e se os canais principais estiverem em deficiência, a energia é canalizada nos vasos maravilhosos para os meridianos principais. Então, ele vai regular, a função dos vasos maravilhosos é regular o Qi do Zangfu. Quem produz Qi? Energia, essa substância fundamental. Quem produz? Pulmão. Quem transforma a energia de Qi? Baço. E também os vasos maravilhosos, certo? E quem transporta o Qi? Faz o livre fluxo de Qi? Fígado também, né? Então, os vasos maravilhosos, certo? Eles vão potencializar também a função desses canais, né, que estão diretamente ligados à produção, transformação e transporte de Qi dentro do organismo. Então, essa função, né, podemos, com o tratamento, pelo Qi Jinmai, que é preciso discutir um pouco as ideias, né? Inclusive no conceito de Migmen. O Migmen, né, é um ponto, vocês sabem qual é o ponto de Migmen? VG4, o portão da vitalidade, né? Então, o Migmen, nós temos que falar, quando falamos de vasos maravilhosos, nós temos que falar do Migmen, né? Também, dado ao ponto, um vaso governador 4, um pequeno coração que move o Qi, enquanto o Zang do coração, né, move o sangue, né, segundo o Neijing. Localizado entre os dois rins, o Migmen é a raiz dos 12 canais, fundamento dos 5 Yin e 6 Yang, Zangfu, e a fonte do triplo aquecedor, é o portão da respiração e a fonte do Qi, que ele é representado também pelo Yang dos rins, certo? Por que o Yang dos rins? E por que o triplo aquecedor? O Migmen, ele é o nosso aquecedor, ele distribui através do Yang dos rins o calor dentro do organismo. Tanto que quando nós temos uma deficiência de Yin dos rins, quando você já tem um fator patogênico, né, de Yin interno, certo? Você sente muito frio. Então, como que nós vamos aquecer? Nós vamos aquecer através do Migmen, do VG4, tá? Que ele vai potencializar a energia Yang dos rins. E aí a pessoa vai começar a ficar como? Mais quentinha. Quem sente muito frio aqui? Então, depois nós vamos colocar o stipper no Migmen de vocês. E vamos ver se as mãozinhas, principalmente, né, ficam frias, né? As extremidades frias também, né? Vamos colocá-lo para ver se esse calor do Migmen, né, aquece principalmente as extremidades. Está relacionado à ideia de útero, né, no sentido da relação ancestral, e à sede da essência, da origem do triplo aquecedor, que é centrado nele, que vai fazer toda a distribuição do calor, né, no nosso corpo. E também pelas suas características fisiológicas. Podemos perceber que a relação do Migmen com os canais curiosos, com os canais dos vasos maravilhosos. Sua relação mais íntima, né, seria o vaso central, o Chongmai, que eu trabalho bastante com Chongmai, principalmente em questões menstruais, frio também, né, muitas cólicas.
e que se divide em Renmai e Dumai, que são considerados, respectivamente, os ramos do Yin e Yang do Mingmen. Então, o Mingmen está diretamente relacionado com o Yang dos rins. Então, o Chongmai, ele é um mar dos 5 e 6 Yang, mar dos canais, que se originam nos rins e distribui o Yang-Chi, que é a essência dinamizada dos rins. Tá? E pelo corpo, através dos pequenos colaterais, a nível mais superficial do Wei-Chi, que é, ao atingir determinados pontos, formam 5 ou os outros canais extraordinários. Então, é através do Chongmai, né, que nós temos uma ramificação, certo, da formação dos outros 5 canais extraordinários, que é o vaso da cintura, Yin, que é o Mai, Yang, que é o Mai, Yang, que é o Mai, e Yang e o Wei Mai, certo? Nós vamos falar deles. E o ponto de vista fisiológico, a função principal, né, dos canais parece ser de vincular o Jing, a forma da essência, a essência essencial que vem mesmo dos nossos rins. Por isso, em todos os meus tratamentos, todos, certo? Eu fortaleço os rins, mesmo olhando pulso, olhando língua, certo? Se o rim estiver estabelecido, eu vou trabalhar os meus rins. Por quê? A essência é a única substância fundamental que você não repõe. Então, você tem que estar sempre nutrindo essa essência, para você não gastar. Como que nós gastamos? Atividade sexual, né? Muito estresse, muito trabalho, só trabalho e sem diversão. Isso a gente vai gastando muito. Né? Ou come demais, come de menos. Então, a essência dos rins deve ser sempre nutrida, para você não gastar mais do que você necessita. Então, em todos os meus tratamentos, né, os meus alunos, os meus ex-alunos estão aqui, né? Elas sabem, na hora do ambulatório, lembra? Vamos ver pulso, ver língua, fechar padrão, certo? E a professora Romana não vai colocar um pontinho de rim? Por que não? Né? Tem tantos pontos de rim, principalmente o R27, eu trabalho muito com o R27, porque ele vai potencializar, certo, a energia Wei-Chi do nosso organismo. Quem produz o Wei-Chi? Pulmão, certo? Mas quem vai potencializar, principalmente, são os rins. Né? Que o rim e o pulmão têm uma ligação muito forte, principalmente o Yang dos rins, ele sobe, o Yin do pulmão desce, junto com o Yin do coração, para formar quem? Zong-Chi, a energia da respiração. Né? Então, eu trabalho muito essa ligação de pulmão e rim para fortalecer a energia de defesa. Eu estou precisando, viu, gente? Tem algum acupunturista aqui para tratar? Né? E também, como nós falamos, que distribui a energia essencial pelo corpo, integrada à energia do céu ancestral, e a constituição física com o Yin-Chi, energia nutridora, que é a formação da energia do céu posterior adquirida, e assim os canais teriam a função de distribuir o Jing e o Chi dos rins. Então, por isso que eu sempre vou fortalecer os meus rins. Porque tem que pegar emprestado isso. Mesmo que ele continue aqui dentro do meu organismo, mas essa energia, ela tem que fluir melhor. Né? Então, todos os canais têm relações
com os rins. Por isso que muitos terapeutas falam, olha, tomem cuidado de utilizar o vaso maravilhoso, porque vai gastar a energia dos rins. Então, nós temos o grupo Chongmai, do Mai Renmai, que tem origem direta nos rins. O Chongmai tem pontos em comum na região abdominal, né, do canal dos rins. E Ankyalmai, extensão da bexiga acoplado dos rins. Então, só nesse relacionamento que eles têm, né, nós já sabemos que o Ankyalmai, como ele é extensão do canal da bexiga, ele vai trabalhar muito os pontos Shu dorsais, o Yang, de todos os canais, certo? E também afecções da bexiga. Por exemplo, uma cistite, calor, umidade de bexiga ou calor frio também, né? Que dá as infecções. Ankyalmai, extensão também direta dos rins, e Yang Weimai, que tem também a origem na bexiga, certo? E Weimai também tem a origem nos rins. E somente o Daimai, que é o vaso da cintura, tem origem na nossa víscera com função de órgão, né? Por que ela tem função de órgão? Por que nós chamamos também a vesícula biliar, né, de um vaso maravilhoso? Porque ela é uma víscera, por causa da sua estrutura, certo? Mas a função é de produção de bile. Então, por isso que quando você tem a retirada da vesícula física, né, sobrecarrega o nosso fígado. E aí vem essas deficiências de sangue de fígado, vem a ascendência do yang de fígado, né? E nós sabemos que o fígado tem muitos padrões de excesso, né? A estagnação dele, né, é um excesso e produzem muitas dores. E os tratados chineses dão mais importância às funções integradas e reguladoras dos canais curiosos. Então, eles agem como canais de drenagem. Tá? Além de distribuir o qi, ele vai limpar também as impurezas. Né? Principalmente de quem? Das vísceras. Né? Que as vísceras têm função do quê? De produzir, transformar e excretar o qi túrbido. Tá? Então, nós temos alguns vasos maravilhosos, principalmente, né, que eles vão drenar essa energia. Né? Então, o que eles fazem? Eles vão receber os excessos de qi e de xue, mas nós não podemos esquecer também das outras substâncias. Né? Nós temos o qi, xue, jing, principalmente os líquidos corporais, certo? Que os líquidos movimentam xue e o qi movimenta os líquidos. Que transbordam dos canais principais quando eles têm alguma deficiência e vai fornecer essa deficiência para os vasos maravilhosos. Então, os vasos maravilhosos, o que ele vai fazer? Quando ele encontra uma deficiência, né, muito grande dos canais principais, né, devido também aos excessos, tá, que onde tem excesso, tem deficiência. Você não pode só tratar o excesso. Né? Por que está excesso? Está faltando em algum lugar. Né? Então, é mais fácil você tirar daquele que está em excesso e colocar onde está faltando. E isso, né, que é interessante dos vasos maravilhosos. Ele vai potencializar a função do Zangfu. E a custa de Yuan Ti, no qual são mais ricos, explicaria a drenagem do Jing que vai ocorrendo quando há deficiência crônica de Ti. Que essa deficiência crônica, né, o que vai ocorrer? Dores. Principalmente aonde? Dor lombar. Está faltando o que, gente? Calor no Migmen.
certo? Então, apesar que nós temos vários tipos de lombalgia, né? Deficiência de Yang, deficiência de Yin, né? Então, nós até separamos também os grupos, foi muito difícil fazer o diagnóstico, nós tivemos que ter uma amostra muito grande, porque nós tivemos que dividir cada grupo em um vaso maravilhoso. São 8. Né? E como fazem a integração entre o Qi dos rins e os canais principais, devem ser utilizados com cuidado nos casos de deficiência. Então, é muito importante vocês avaliarem pulso, língua e ver realmente se o pulso da pessoa não está muito deficiente. Um pulso vazio, por exemplo, de rim, certo? E de CSTA também. Tá? Então, o que eu faço? Eu estabeleço primeiro essa energia. Né? Então, na primeira sessão, eu vejo que o rim, o pulso do rim, está muito vazio, então eu não vou mexer com os vasos maravilhosos. Eu vou restabelecer essa energia dos rins. Né? Aí, na outra semana, se ele já estiver pelo menos fino e lento, certo? Ele já saiu desse padrão de vazio, aí eu já começo a trabalhar com os vasos maravilhosos, certo? Por essa função, são classificados como colaterais, embora sejam mais profundos e sua função em relação ao Jing seja mais importante. Então, os canais também ajudam a veicular o Qi, né, que são a função primordial do Chong Mai, do Mai e Ren Mai. Né? O Ren Mai e o Chong Mai são 2 vasos que regulam o quê? Os ciclos da essência, de 7 anos na mulher e 8 anos no homem, em relação especial com desenvolvimento e reprodução. Né? Então, por isso também que eu acho muito importante esse trabalho, não só com os vasos maravilhosos, mas com a acupuntura, né? Na prevenção. Você começar a tratar os seus filhos, né? Desde de pequenininho. E nós estamos desenvolvendo também um projeto lá dentro do hospital para tratarmos só criança. Tanto que nós estamos entrando com ciclos de palestra para conscientizar os pais. Por quê? Quem tem medo de agulha é a mãe e o pai, não é a criança. Né? Ou também trabalhamos com stipper. Né? Tem essa opção agora também. Né? Mãe, não quer que coloque, insira a agulha no seu filho? Vamos trabalhar com stipper. Dá na mesma. É rápido também. E aí a criança vai acostumando também com o tratamento, ela vai melhorando. E aos pouquinhos a gente vai colocando algumas agulhinhas também. Né? Vamos lá? Então, os vasos são lagos ou receptáculos de energia que funcionam como reservatório energético. Então, os vasos irrigam os espaços, compreendido entre os meridianos principais. Então, função primordial, reserva de Qi. Vamos reservar esse Qi dentro do nosso organismo. Ah, mas eu não tenho dor. Eu estou com problemas emocionais. Certo? Eu posso trabalhar com vasos maravilhosos? Deve trabalhar. Antes que a dor comece a se manifestar. Que toda doença vem daqui, né, gente? Vem do nosso Shen, certo? E se você não restabelece essa energia do Shen, o seu corpo vai se manifestar como? Ele não fala, né? Ele vai te dar o quê? Dor. Certo? Vai fazer o quê? Que você tenha pouca mobilidade. Olha, você não está andando. Você está com dor. Dor lombar, o que é? O que seria isso na parte emocional? Está carregando o mundo nas tuas costas, gente. Não tem que carregar o mundo nas costas. Né? Então, as dores lombares refletem isso também.
regulação dos meridianos principais, conduz a energia ancestral dos rins para diferentes partes do corpo, inclusive nos meridianos. E recebe e distribui as energias de defesa e nutridora para os meridianos principais. Por isso que eu falo, os vasos maravilhosos têm uma função muito boa, gente, né? De você associar os vasos com um tratamento sistêmico. Tanto que a minha terapêutica, né, eu coloco vaso maravilhoso, abro, coloco todos os pontos que eu quero trabalhar e fecho o vaso maravilhoso. Certo? Tanto com agulhamento quanto com stipper. E também estão ligados às 6 vísceras, né, como nós falamos da vesícula biliar, do cérebro, que nós esquecemos, né? Nós falamos tanto de Zhang-Fu e esquecemos que nós temos um cérebro, tá? Que vai fazer o quê, gente? Dar essa função, fortalecer a função do Zhang-Fu através do VG16 e também do VG18. O VG18 é o ponto específico mesmo para o cérebro. Então, problemas neurológicos, né, um AVC, nós colocamos muito, né, o VG16 e o VG18, que fica aqui na focinha. Né? Então, como que eu faço para trabalhar? Aí eu fiquei pensando, como que eu vou colocar stipper aquela pessoa que tem muito cabelo? O que eu faço? Eu pego o stipper de aurículo, pequenininho, certo? Ponho um micropóreo pequeno e disfarço, eu coloco nos pontos e o cabelo tampa. Então, não fica exposto tanto daquele stipper maior. Então, eu uso muito, e no nosso trabalho aqui que eu vou mostrar, também, eu trabalho muito com os pontinhos, os stippers auriculares. Antigamente, quando não tinha os auriculares, o que eu fazia? Cortava, né, o stipper. Que tem gente que não quer, né? Ai, é muito grande. Mas, ultimamente, né, os pacientes, você não vai colocar stipper? Que todo mundo fica perguntando. E é muito chique isso. Ah, eu estou fazendo acupuntura. Ó, você acha? E aqui, gente, que começa o nosso trabalho também. Né? Que nós estamos dividindo os vasos maravilhosos em grupos. Quem trabalha com vasos maravilhosos tem que saber essa divisão de grupos, que cada vaso, né, tem o seu grupo específico. Então, o Rei Mai, que é o vaso da concepção do Mai, são captadores de energia. É a função principal deles. Nós temos o Chong Mai e o Da Mai, que é o vaso da cintura, são distribuidores nervosos e motores. Captadores de energia. Capta essa energia da onde? Através da onde, gente? O Rei Mai e o Do Mai, captadores. Eles vão captar das substâncias fundamentais. Certo? O que você se alimenta, o que você ingere. Então, você tem que saber comer, né? Principalmente através dos 5 elementos. Quais são os nutrientes dos 5 elementos? Elemento madeira, qual o nutriente? Proteína. Fogo, lipídios. Terra, carboidratos. Metal, vitaminas. E água, sais minerais. Então, nós temos que comer os 5 elementos. Certo? Então, quem vai movimentar essa energia da substância são os vasos. São os vasos VC e VG. Os captadores, né, os distribuidores nervosos e motores, então, processos neurológicos e motores, certo? Quando a pessoa tem uma paralisia, uma espasticidade também, esses vasos vão trabalhar bastante
né, na recuperação motora desses pacientes. E nós já trabalhamos esses 30 anos aí, né, com um agulhamento, né, que agora que eu estou colocando stipper na minha vida, né, e não vou tirar mais também, que só trabalhando os vasos maravilhosos, certo? Já dá um resultado muito fantástico na espasticidade também do seu paciente, dos movimentos. É lógico que você vai fazer toda uma avaliação de padrões sindrômicos, certo? E ver aquele paciente, né, se ele tem o padrão de desarmonia do Chong-Mai, se tem alguma deficiência Yin dele, e tem uma deficiência ou excesso de Yang, certo? Então, os vasos não é porque ele tem essa função de distribuir, né, energia nervosa e trabalhar a parte motora, né, que você vai colocar aquele vaso específico. Então, você tem que fechar o padrão dessa pessoa e analisar e ver qual o melhor vaso que você vai utilizar. Certo? Que senão, se ele tiver uma deficiência de Yin muito grande, né, e você sedar esse Yin, a paralisia dele vai piorar. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos o Yin Wei Mai e Yang Wei Mai, que são produtores orgânicos de energia. Então, tudo que você ingere, eles vão distribuir e transformar em energia captadora, né, de orgânica e nutridora também. Yin Kiao Mai e vaso Yang Kiao Mai, que são os reguladores. Então, nós temos os captadores e os reguladores de energia. Esses dois vasos, eu trabalho muito em conjunto. Um capta, outro regula. Né? Então, nós temos aqui as funções, né, de cada vaso maravilhoso, certo? Depois eu vou disponibilizar para vocês em PDF. Aqui nós temos o Renmai, né, o ponto de abertura P7 e o fechamento R6. Que no meu trabalho, eu estou trabalhando com os pontos de abertura, eu trabalho na sistêmica, o conjunto, certo? Estimulo os pontos de abertura e fechamento, não coloco mais nenhum ponto sistêmico, certo? E mando para casa, tá? Com o ponto de abertura, certo? Então, depois eu vou falar, aqui tem as funções de cada um, né? Nós temos o Daimai ID3B62, que é um dos pontinhos que trabalhamos, do MAI, desculpa. O do MAI, que nós temos o ID3 e B62, que é específico também para dores lombares. O Chong-Mai, BP4CS6. Eu gosto muito do BP4 porque ele é um mar de sangue, é um dos pontos mar de sangue que vai fortalecer a deficiência de Xue de fígado. Ele aquece sangue de fígado. Nós temos aqui o VB41TA5. Daimai, vaso da cintura. Também eu gosto muito dele, né, para problemas, dores também de membros inferiores e principalmente quando a pessoa tem edema, né, no tornozelo, que é uma deficiência de Yin dos rins. Né, então, ele vai aquecer membros inferiores. Yin Wei Mai, que é o CS6 e BP4. Tem as funções, Yang Wei Mai, TA5 e VB41.
Tem as funções. INC-ALMAI, R6 e P7. IANC-ALMAI, B62 e D3. Gente, eu sempre falo isso, peço uma observação. Tem que tomar cuidado, né? Quando vocês trabalham, vocês viram que os grupos dos vasos, eles, uma hora ele é ponto de abertura, outra hora ele é ponto de fechamento. Então, o padrão sindrômico é muito importante para você saber quando você vai abrir um vaso e fechar o outro, certo? Que senão a sua função, o seu tratamento pode ser contrariado nesse sentido. Não ter tanta efetividade, né, assertividade no seu tratamento. E os pontos, né, nós temos aqui a tabelinha, né, os pontos de abertura, né, e fechamento ou acoplado. Eu gosto muito em trabalhar com tabelinha, né, que fica mais resumido na hora de eu escolher qual vaso que eu vou utilizar. Né? A tabelinha do Isao Yamamura também, que é bem interessante, né, que ele trabalha em conjunto com os vasos maravilhosos também. E a terapêutica. Né? Existem diversas possibilidades de abertura e fechamento dos pontos, né, dos canais, configurando como acontece frequentemente em acupuntura. Uma questão de escolha e experiência profissional. Né? E também, assim, como eu falei, fechar padrão, ver pulso, ver língua, certo? Ver, trabalhar dentro dos 5 elementos. Isso é muito importante. Mesmo que você trabalhe, faça todo o seu diagnóstico dentro dos 5 elementos, né? Para você chegar a trabalhar com os vasos maravilhosos. Então, nós temos essa possibilidade de trabalhar também nos homens. Abre na esquerda e fecha à direita. Mulheres. Eu, em particular, trabalho bilateral. Tá? Bilateral. Não gosto de trabalhar cruzado, nem unilateral. Gosto de trabalhar bilateral. Né? As agulhas são removidas, enfim. Aqui nós estamos falando do Stipper. Aqui já entra no trabalho, né? Dividimos os pacientes em 4 grupos de 10 pacientes com faixa etária de 60 a 80 anos. Deu um trabalho aí, que nós tivemos que pegar todos esses pacientes, né? Totalizando 80 pacientes e queixa principal de dores lombares, com EVA 7 ou 8 de dor. Né? E fechar padrão desses pacientes todos para ver qual vaso, né, que eu devo trabalhar em cada grupo. Certo? Então, deu um trabalho muito grande, está tendo ainda. Né? Então, foram com dificuldade de mobilidade, né, principalmente ao subir e descer escadas. Certo? Aplicação de 10 sessões, uma vez por semana. Foram realizadas até o momento 6 sessões com aplicação de Stipper nos pontos de abertura, de acordo com o grupo dos vasos maravilhosos. Né? Aqueles 4 grupos, os captadores de energia, reguladores, enfim, que nós falamos. Ainda estamos em desenvolvimento das análises estatísticas, escolhendo o melhor teste de acordo com o número de amostra, e qualquer trabalho científico, né, vocês precisam escolher muito bem, né, o teste de análise. Né? Se a amostra for muito pequena, por exemplo, o ANOVA, ele não vai te dar um resultado significativo, porque ele só trabalha com uma amostra de 150 a 5.000 pessoas. Certo? Então, nós temos que escolher um teste que vá dar um resultado significativo, né, dentro dessa amostra de 80 pacientes. Né? Então, em análise estatística, não são considerados avaliação de língua e pulso, que eles acham muito empírico isso, né? Mas eu faço para eu determinar o padrão sindrômico do meu paciente.
Porém, foi feita a anamnese, as avaliações para fechar os padrões de cada paciente de acordo com os grupos. Então, são os grupos, como nós falamos, né? E aqui, nós começamos a trabalhar 20 pacientes, faixa etária de 60 e 80, porque são 10 em cada grupo, certo? Com queixa lombares, estão sendo trabalhados 10 sessões também, aplicação de stipper, né, nos pontos de abertura. E eu peço para as pessoas deixarem esse ponto, ela vai até o hospital, faço toda a avaliação, coloco o stipper, ele vai para casa com stipper, depois de 3 dias ele tira. E depois, só na semana que vem, que nós vamos fazer uma nova avaliação. Por que 3 dias? Que no começo, eu pedi para ele ficar 5 dias. E algumas pessoas começaram a ficar com alergia. Não sei se foi do próprio stipper ou também do micropóreo. Eu acho que foi do micropóreo. Certo? Então, o que eu troquei? Eu não estou colocando mais micropóreo, e sim esparadrapo, aquele brancão mesmo. Eu corto bem pequenininho, que eu utilizo as pastilhas de stipper auriculares, então eu coloco o esparadrapo branquinho, certo? E não está dando mais problema. Mas nós limitamos em 3 dias. 3 dias você tira. Né? Tanto que os pacientes têm um termo de responsabilidade, que ele é responsável também pelo tratamento. Se ele não faz o que eu peço, a nossa pesquisa não vai dar resultado. Certo? Então, com a evolução em 6 sessões, né, as pessoas já estão falando que está tendo a melhora na mobilidade, já estão andando melhor, subindo e descendo escada melhor, rampas também, e a intensidade da dor. A dor não passou, certo? Mas a intensidade dela, sim, está diminuindo, certo? Ela não passa de imediato. Por quê? São pessoas de 60, 80 anos. O DING já está bem deficiente. Né? Já é uma coisa crônica. Então, ela não vai sair de imediato. Né? Só se fizermos uma analgesia profunda também. Mas tem pacientes que falam, não, estou saindo sem dor. Então, vai muito também da sensibilidade da pessoa. Né? E aqui nesse grupo, eu estou trabalhando o ponto de abertura P7 do Reimai e D3 do Dumai. No outro grupo, né, que é o mesmo procedimento, né, 10 sessões, aplicação durante 3 dias, nos pontos BP4 do Chongmai e VB41 da Imai. Não esquecendo que eu faço agulhamento, sim, antes e mando a pessoa com stipper, certo? E está dando um suporte assim maravilhoso para a gente. Né? O CS6 em Weimai, TA5 Yang Weimai. Todos, gente, sem exceção. Tá? Sem exceção. Dor diminuindo, sumiu minha dor, minha mobilidade, né? Tem uma senhorinha de 86 anos, eu coloquei, é a única do nosso grupo. Né? Ela chegou, Romana, eu estou caminhando, olha, eu estou rebolando, ela falou. Né? E estou também, vocês não imaginam, fazendo sexo. Minha dor lombar melhorou, 86 anos. Não perguntei com quem. Porque ela é viúva. Né? Mas já está conseguindo movimentar. Então, nós temos o grupo, né? CS6 em Weimai e TA5 Yang Weimai. Temos o vaso do calcanhar, R6 e B62 Yang Aomai. E todos os pacientes, até o momento, estão realizando essas sessões conforme o nosso protocolo. Anamnese, avaliação de pulso, língua, toda a sessão.
sem exceção, certo? Nós temos que olhar. E os fechamentos dos padrões, se estão dentro do que nós estamos trabalhando, né? Uma vez também fechado o padrão, né, gente, nós vamos manter por um período, principalmente, dores crônicas. Apresentando uma melhora significativa dentro da avaliação da análise, estamos tentando comprovar a aplicabilidade do Stipper, né, que vem contribuir para uma melhora do equilíbrio energético dos acupontos, porém precisamos de mais estudos para comprovar a eficácia do mesmo, senão estaremos tratando somente sintomas e não a raiz, a causa da etiopatogenia. Então, nós estamos fazendo um estudo, vai demorar um pouco mais, certo? Depois eu trago os resultados. Mas até, então, em 6 sessões, só faltam mais 4. O que a gente pode falar? Concluir. Deu certo, gente. Né? Nós temos uma tabela também, né, de dor. Né? As pessoas chegaram com uma dor 7, 8, estão saindo das sessões com 3, 2. Eu quero no 1. Eu quero chegar no 0. Olha que interessante. Então, o Stipper está dando, sim, um resultado bem interessante. Tá? E os meus agradecimentos, né, para a turma aqui do Stipper, né, para vocês que vieram. Caso vocês queiram maiores informações do nosso trabalho, eu coloquei o meu e-mail, tenho o meu WhatsApp também, e estou à disposição. Eu agradeço, Janete, tá? E a todos. Muito obrigada.